Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pensei da gente fazer esse apanhado aqui de notícias da semana, porque tem bastante coisa rolando essa semana no mundo das bikes e vamos começar logo então, que tem bastante coisa pra gente discutir por aqui. Mas infelizmente a primeira dessas notícias não é uma coisa tão feliz assim pro nosso mundo da bicicleta. Vou tentar usar as melhores palavras aqui para explicar sobre esse primeiro caso, porque é bem complicado e eu não quero só jogar informação para vocês, eu quero passar algo mais detalhado. Então, foi encontrada uma falha no teste antidoping realizado com o Matthias Flukinger no campeonato suíço, que foi logo antes, na semana antes da etapa de Leogang. Então, vamos lá. Primeira coisa, a substância que foi encontrada com ele se chama, deixa eu confirmar aqui, mas acho que é Zeranol. Vamos lá, confirmando aqui. A substância que foi encontrada na amostra dele, eu não sei se foi de sangue ou se foi de urina, mas se chama Zeranol. É uma substância anabólica. Então, é uma substância que não é permitida para o uso de atletas. Mas, vamos lá, vamos tentar explicar um pouco o que acontece daqui pra frente, até aqui o que acontece. Beleza, vamos lá. Nessa semana agora ia rolar o Campeonato Europeu de Ciclismo, de Mountain Bike, tudo tá rolando, tudo lá na Alemanha, em Munique. E ele estava lá em Munique já se preparando para correr a prova, quando soube deste resultado, dessa falha no resultado. Então daqui pra frente, primeira coisa, ele ainda não vai perder os resultados que ele teve até aqui. Mas, o primeiro momento, ele é suspenso de participar das corridas daqui em diante. Então ele já não competiu no Campeonato Europeu, que foi realizado hoje, na sexta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo. E também não deve participar do Campeonato Mundial, que já vai ser na semana que vem. E muito provavelmente também não da última etapa da Copa do Mundo, que vai ser em Val di Sole, já logo na sequência. Então, no primeiro momento, ele fica afastado das competições e já foi também informado tanto pela equipe da Tomos quanto pela Federação Suíça que ele vai ser afastado nesse primeiro momento. Quando que ele perde, então, esses títulos? A partir do momento que ele refaz o teste com a amostra B, quando ele fez o exame antidoping, ele faz duas amostras, sejam elas de urina ou de sangue. Então, uma dessas amostras pode estar contaminada. Então, o atleta, depois que ele teve um resultado positivo, ele pode ir lá e solicitar que refaçam o teste com aquela segunda amostra, e aí a gente vai saber então realmente se nessa segunda amostra vai vir de novo com essa substância presente ou não. E aí depois disso ele ainda tem direito a explicar melhor o que aconteceu nessa situação, muito parecido com o caso do Contador, que também alegou que tinha comido uma carne contaminada. Então pode ser essa mesma alegação do Matthias Flukinger, já que o Zeranol ele é uma substância muito utilizada na criação de gado. Então pode ser que tenha alguma conexão com isso. É uma substância que tem pouca recorrência em atletas. E poxa, é algo que realmente a gente tem que torcer pelo melhor, porque... ou também, se for algo que foi feito de má fé, que sim, que ele sofra as consequências com isso, e a gente vai ter muita mudança até na história do mountain bike devido a alguns resultados dele que venham a ser retirados, mas eu já vou explicar melhor sobre isso. E o último grande resultado assim, internacional que a gente teve de última notícia, né, grande de antidoping, que eu me lembro aqui foi o Roel Paulsen, que foi um atleta belga, campeão mundial, e que foi retirado lá em 2010, ficou um tempo suspenso, na época ainda eram só 2 anos de pena, hoje em dia a pena é de 4 anos para um caso de doping, e aí depois a gente teve outros casos aqui no Brasil, mas por exemplo, se a gente for fazer um paralelo até com o caso do antidoping do Contador, ele sofreu uma pena reduzida porque ele conseguiu alegar que foi uma competição, que ele foi no Japão e comeu uma carne contaminada com o clenbuterol. Então, se for algo parecido, assim, a gente pode fazer um similar, por exemplo, com o caso do Rubinho, em 2019. Então, ele conseguiu alegar que, poxa, foi uma contaminação, então ele não teve a pena inteira de 4 anos, e foi uma pena reduzida. Então, isso acaba acontecendo, mesmo que, que não tenha sido de má fé do ciclista, mas alguma penalização ele deve sofrer. E então, o que acaba acontecendo aí se ele tiver alguns desses resultados retirados após o teste que ele falhou lá no campeonato suíço? Primeira coisa, ele perde o campeonato suíço, ele perde Leogang, ou seja, o segundo lugar nas duas provas que ele venceu em Leogang, tanto o XCC quanto o XCO. No XCC o segundo colocado foi o Vlad.
ou seja, o Vlad Dascalo acaba vencendo a sua primeira Copa do Mundo. E na prova de XCO, quem ficou na segunda colocação foi o Nino. Ele e o Matias travaram uma das mais bonitas disputas que a gente teve nesse ano. E aí então o Nino teria a sua 34ª vitória de Copa do Mundo, passando o Julian Absalom. E nos dois casos, nenhum dos atletas teve o direito àquela comemoração. Eles acabaram perdendo a oportunidade de comemorar aquele título da forma que deveriam. Porém, a gente deve aguardar agora os próximos capítulos desse episódio triste que aconteceu agora nesse cenário que estava tão bom, né? Sem notícias polêmicas nesse sentido. Porém, vamos torcer pelo melhor, ou que aconteça tudo da forma que deve acontecer, se foi realmente um caso que o atleta agiu de má fé, que sofra as consequências e as punições sobre isso. Mas bora para as próximas notícias. E eu prometo que o resto das notícias é bem melhor. Então vamos continuar aqui pelo Campeonato Europeu, que hoje, na sexta-feira, teve a disputa do XCO masculino. A prova da elite feminina vai ficar para amanhã. E hoje a gente teve vitória do Thomas Pidcock, que voltou às competições de mountain bike, focando agora no Campeonato Mundial. Ele que tem esse objetivo do ano aí de vencer o Campeonato Mundial de Cyclocross, que ele já venceu o Campeonato de Mountain Bike, eu acredito que ele deve vencer também, e na sequência o Campeonato Mundial de Estrada. Esse aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil, mas que o britânico tá com uma baita capacidade para fazer isso. Na segunda colocação ficou o Sebastian Finney, e na terceira colocação ficou o Filipe Colombo, um atleta bem veloz e que acabou ali batendo o Viktor Koretsky na chegada para garantir a medalha de bronze no Campeonato Europeu. E como a prova da elite feminina vai ser disputada no sábado, provavelmente o dia que eu tô postando esse vídeo aqui e editando ele, então eu vou colocar aqui do lado o resultado do feminino. Olha só, baita resultado. E na sequência a gente vai ter aí o Campeonato Mundial e Val di Sole. Então vai ser algumas semanas aí de muito mountain bike para vocês ficarem ligados e não esqueçam de acompanhar tudo lá ao vivo na Red Bull TV. Galera, e outras notícias ainda nessa semana iniciou a Shimano Fest. Então se você está assistindo esse vídeo aqui no sábado, lembra que dá tempo de ir no domingo conferir as novidades do mercado nacional e inclusive no domingo vão ter as disputas de short track da categoria Elite, feminina e masculino. Vale super a pena vocês passarem por lá, os nossos parceiros da Nomad e da Goodyear também estiveram expondo durante essa semana e vão estar lá presentes até o domingo. Vale super a pena para quem for ali de perto de São Paulo, tiver de passagem, super recomendo de dar uma passada lá e conferir essas novidades. A Shimano Fest é uma feira muito tradicional já no mercado brasileiro e é muito legal que ela é aberta tanto para os lojistas quanto para consumidores finais, né? A gente, assim, pode ir lá conferir as novidades, então fica super aí a recomendação. E a disputa do Shimano Fest Short Track é bem clássica e as pistas são sempre feitas pelo Ravelli e ele sempre dá uma pimentada nas coisas. Esse ano tem um wall ride lá com um salto no meio que ficou bem bacana. E então vale a pena ir lá conferir. No restante, passando aqui para quem gosta de acompanhar não só as corridas de mountain bike, mas também as corridas de ciclismo de estrada, começou nessa semana a Vuelta à Espanha, com a largada hoje do contrarrelógio por equipes, uma prova de uma dinâmica bem diferente. E outra prova que provavelmente vocês não vão ouvir falar tanto, mas que aqui, como a gente tem conteúdo diferenciado agora, vocês vão ficar sabendo dessa prova e vão pesquisar sobre, é o Tour do l'Avenir. É uma prova francesa que é considerada o Tour de France das categorias de base. Então só para vocês terem aí um patamar das pessoas que já venceram lá nos últimos anos. O Egan Bernal venceu, o Pogacar também venceu por lá. Então é sempre uma prova onde saem muitos talentos. Agora mais recente também, o Thomas Pidcock estava andando muito lá alguns anos atrás, ele não estava brigando pela geral. Eu não lembro se foi no mesmo ano que venceu o Pogacar, a geral, mas ele estava lá competindo, caiu um baita de um tombo, tanto que por isso até hoje ele tem aqui o lábio meio rachado aqui, nenhum problema de nascença não, ele realmente se machucou feio lá, mas já se recuperou disso e tá vencendo tudo aí até hoje. E para vocês continuarem acompanhando aí essa prova, ela não tem transmissão ao vivo aqui no Brasil, mas é legal vocês acompanharem lá o Instagram e ficarem de olho aí nesses novos nomes e novas promessas do ciclismo no cenário mundial. Bom, galera, esse aqui foi um videozinho rápido para contar essas notícias e explicar melhor o caso do Flukinger, que provavelmente vocês já devem ter visto em outro lugar, mas acho que talvez não tão bem explicado como nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem para um amigo de vocês que talvez estava falando coisas erradas sobre o caso do Flukinger
E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um like aí também, que ajuda bastante a gente. E até a próxima. Tchau!